Aleluia, queridos, graça e paz. Quantos podem dizer amém? Você pode olhar para quem está do seu lado e dizer para ele: que bom que você veio. Hoje é domingo de Páscoa e eu tenho certeza que Deus tem coisas boas para nós. Quem crê comigo para dizer amém? Nós já estamos experimentando isso desde que o culto começou. E eu queria que você pudesse olhar para alguém e dizer para ele assim: Feliz Páscoa. Sério, fala para mais uma pessoa aí, diga para ele: Feliz Páscoa. Nós temos motivos para comemorar esse dia, o dia que lembra da ressurreição de Jesus. E esse fim de semana foi um tempo assim tão especial. Desde quinta-feira nós estamos vivendo esse tempo tão legal aqui na igreja, aprendendo sobre a Páscoa. A igreja está assim nesse layout diferente hoje, por causa do musical que nós tivemos no sábado. Quinta-feira a gente já está tudo ao normal de novo, mas essas mudanças são boas para a gente experimentar algo novo. Quem está comigo aí para dizer amém? Quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo em Romanos, capítulo de número 8. Romanos, capítulo de número 8. Assim que os irmãos encontrarem, se puder dizer um glória a Deus no seu lugar. Romanos, capítulo de número 8, o versículo de número 7. Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 7. Está tendo festa lá no Castelo Vida para as crianças. Se você está com criança que é acima de 2 anos, quiser conduzi-lo para lá, está tendo festa da Páscoa. Eles vão aprender sobre a Páscoa também, vão ganhar presentes. Hoje de manhã as crianças apresentaram aqui um lindo coral. Quem esteve aqui de manhã? Olha que legal, foi muito bonito o que Deus fez através da vida das crianças. E eu tenho certeza também que essa noite Deus tem algo de bom para fazer na nossa vida. Quem crê para dizer um glória a Deus comigo? Vamos lá, diz assim, Romanos capítulo 8, o versículo de número 7 diz: E se o espírito daquele... Perdão, irmãos, Romanos 8,17. Me perdoe, pessoal da mídia. 8,17. Amém? Diz assim: E se o espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito em que em vós habita. Vamos ler esse texto juntos? Vamos lá? Não? Romanos 8, 11. Meu Deus, meu óculos está ruim, irmãos. Jesus, isso é porque falta uma semana para me fazer 44. Aí tem que trocar o óculos, vai ver. Meu Deus, é Romanos 8, 11. Amém? Isso, então vamos lá. E se o espírito daquele que dentre os mortos, certinho? Ressuscitou a Jesus, habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito em que vós habitais, ou em quem vós habita. Vamos orar. Pai, te damos graça, meu Deus, nessa noite, por tua palavra, por tua presença. Pedimos que o Senhor fale o coração desta igreja, com graça, favor e misericórdia. Oramos no nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Pode se sentar, por favor. Irmãos, hoje eu vou pregar sobre o tema: não estrague a promessa. Qual é o tema de hoje? Fala para alguém que está perto de você, fala para ele: meu irmão, você já viu alguém estragar a promessa? Sim ou não? Um tanto. Então diga de novo para ele ficar atento. Fala para ele: meu irmão, Deus tem coisa boa para fazer na tua vida. Fala para ele: mas não estrague a promessa.
Irmãos, nós estamos no fim de semana que comemora a Páscoa. A Páscoa, ela foi instituída por Deus quando o povo estava escravo no Egito. E Deus então iria libertar o povo da escravidão do Egito. Deus enviou 9 pragas contra o Egito, porque Faraó não queria libertar o povo. Até que Deus decidiu enviar a 10ª praga. A 10ª praga seria a morte dos primogênitos, tanto nas casas, quanto os primogênitos dos animais. Naquela noite, Deus decidiu dar livramento para o povo hebreu, tirar eles da escravidão. Então Deus dá uma ordem para Moisés, e Moisés chama o povo hebreu e ensina eles a celebrarem a Páscoa. Cada família tinha que se reunir em casa, cada chefe de família deveria matar um cordeiro, tinha que assar o cordeiro, não podia ser cozido nem cru, tinha que ser assado, tinha que ter ervas amargas, tinha que ter pão asmo, e eles deveriam então comer naquela noite, fazer parte daquela janta, somente a família. Se a família fosse muito pequena e o cordeiro ou o carneiro fosse muito grande, aquela família então deveria chamar uma outra família para que não sobrasse nada, não podia sobrar nada para o outro dia. E Moisés disse para eles: olha, vocês vão fazer a refeição já com a roupa de ir embora, cajado na mão e sandália nos pés, porque essa é a última noite de vocês na terra do Egito. Eu preguei isso quinta-feira. E Moisés disse para o povo: essa será a vossa Páscoa. A palavra Páscoa quer dizer passar por cima, porque cada família tinha que pegar o sangue do cordeiro ou do carneiro, molhar, colocar numa vasilha, pegava uma planta chamada isopo, ele molhava a planta no sangue e tinha que então marcar a porta da casa, de forma que quando o anjo da morte passasse naquela noite para matar todos os primogênitos no Egito, a porta ou a casa que tivesse a marca do sangue, o anjo da morte não entraria, mas ele passaria por cima da casa. Por isso a palavra Páscoa. Ao invés de entrar, ele iria passar por cima daquela casa. Ou seja, haveria morte em muitos lugares, mas a casa que tivesse celebrado a Páscoa, marcado o umbral da porta com sangue de um cordeiro, de um animal, era uma casa que estava declarando que acreditava nas promessas de Deus, acreditava no Deus de Abraão, de Isaac, o Deus de Jacó, ou melhor, o Deus dos hebreus, melhor dizendo. E aí olha que coisa interessante, então o anjo não entraria dentro daquela casa e haveria livramento para aquelas famílias. Então Moisés diz: olha, vocês vão ter que celebrar a Páscoa para sempre. Todos os anos vocês devem celebrar a Páscoa. E Moisés ensinou para eles: todos os anos é uma celebração perpétua. Os judeus têm que reunir a família, eles fazem até hoje, reúne a família, faz esse mesmo ritual, comem ali a Páscoa, o cordeiro, o pão sem fermento, as ervas amargas, e quando eles estão comendo aquilo ali, os pais contam para os filhos perguntam: pai, o que é Páscoa? Por que a gente está celebrando a Páscoa? E os pais ensinam para os filhos: nós estamos celebrando porque houve um tempo que nós éramos escravos na terra do Egito, Deus nos deu livramento, e todos os anos nós celebramos o livramento que Deus nos deu. Deixa eu ver um amém. Isso é o que, gente? É a Páscoa. A Páscoa veio até a vinda de Jesus. Quando Jesus veio, a gente sabe que nos últimos dias da vida de Jesus, ele reúne os discípulos para celebrar a Páscoa. Era Páscoa também. Jesus reúne os discípulos e eles vão comer a Páscoa. Porém naquele dia, Jesus, ao invés deles comerem a Páscoa, Jesus celebra a ceia. E Jesus então naquele dia, a Bíblia diz que ele está com os discípulos reunidos, ele diz:
desejei muito estar junto com vocês para esta refeição. Era a ceia, era no dia de Páscoa. E o que Jesus faz? Ele pega o pão, ele parte o pão e ele diz: esse pão representa o meu corpo que será partido por vós. Fazer isso em memória de mim. Depois Jesus então pega o cálice, todos bebem daquele cálice do vinho, e Jesus diz: esse cálice, ele representa o meu sangue, que será entregue por vós. E ele diz o que? Fazei isto em memória de mim. Naquele dia, Jesus está abolindo a Páscoa e instituindo a ceia para a igreja. Então, para os judeus, ano após ano é celebrado a Páscoa, porque para eles o Messias ainda não veio. Para nós cristãos, nós até sabemos o sentido da Páscoa, morte e ressurreição de Jesus, claro, mas nós não pegamos o cordeiro, ervas amargas, como eles fazem uma vez por ano, mas todos os meses a igreja participa da ceia, e a ceia tem a mesma mensagem da Páscoa. Quando o judeu celebra a Páscoa, ele está celebrando, um dia ele estava preso no Egito, mas foi liberto. Nós, quando celebramos a ceia, nós também celebramos, um dia nós estávamos presos no pecado, nos prazeres deste mundo, mas fomos libertos através do sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Posso ouvir um amém aqui bem forte essa noite? Então, por isso, todos os meses celebramos a ceia. O apóstolo Paulo diz que Jesus Cristo, Ele é o nosso Cordeiro Pascual, porque na Páscoa um cordeiro é morto, para simbolizar exatamente o que aconteceu naquela Páscoa, porque quando há derramamento de sangue, há perdão de pecados. Nós sabemos que Jesus morreu uma única vez para um sacrifício eterno. Por isso nós não precisamos mais matar um cordeiro, derramar sangue para que haja perdão dos nossos pecados, mas o sangue de Jesus foi derramado uma vez por todas, para que eu e você pudéssemos ser livres, perdoados dos nossos erros e das nossas dívidas. Quem entende até aqui diz um glória a Deus bem forte essa noite. Então, é pecado a gente falar da Páscoa, sim ou não? Não. Eu só estou explicando porque nós vamos entender a origem da Páscoa, o sentido da Páscoa, como os judeus celebram a Páscoa, e para nós foi instituído o que? A ceia. Apesar de que todos os anos, quando chega a Páscoa, nós lembramos morte e ressurreição de Jesus de forma diferente da ceia. Na ceia a gente pega o pão e o cálice. Na época da Páscoa a gente faz como fizemos esse fim de semana, com teatro, celebramos, pregamos através de canções e ensinamos que Jesus, o Cordeiro de Deus, realmente morreu, mas Ele ressuscitou para a glória de Deus Pai. Quem crê comigo diz um glória a Deus bem forte. Porém, o foco da minha mensagem essa noite é sobre a promessa. Estou pregando desde quinta uma série de mensagens aqui acerca da Páscoa, para fechar agora à noite falando sobre promessa. Jesus foi enviado para ser o Cordeiro Pascual. Jesus foi enviado para ser o Salvador. Jesus foi enviado como Messias. Jesus foi enviado aos judeus, veio para o que eram seus, mas os seus não receberam. Então quem é Jesus? Quando Jesus vem, eu quero que você caminhe comigo nessa linha hoje. Jesus, ele é o cumprimento da promessa do Antigo Testamento. O Antigo Testamento prometia para os judeus que um dia Deus enviaria o Messias, o libertador. Então, se a gente lê o Antigo Testamento está recheado de textos, irmãos, que falam sobre a vinda do Messias, que era o Salvador e que é o Salvador. Então, os judeus, quando liam o Antigo Testamento, a Torá, os 5 Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, eles vão entendendo, quando lê os profetas, Isaías e tantos outros, eles vão entendendo acerca de uma profecia, a vinda do Messias para trazer salvação aos judeus. Quando Jesus vem,
ele vem para cumprir essa promessa. Então eu queria hoje partir da seguinte ideia, de que Jesus é a promessa de Deus para os judeus. Quem entende isso? Por que ele é a promessa, o cumprimento da promessa? Porque o Antigo Testamento está dizendo: vai nascer um menino, o seu nome será Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Sim ou não, gente? Está falando sobre quem? Jesus. Quando Jesus nasce a promessa. Então pega o que eu quero ensinar para você essa noite. Jesus é a promessa para os judeus. Quando Jesus nasce, está cumprindo uma promessa. Aquilo que Deus prometeu através dos profetas no Antigo Testamento, dizendo: vai vir o Messias, vai vir um Salvador para vocês. Quando Jesus nasce, Ele é a promessa. Diga comigo: Jesus é. Não, diga com fé, diga: Jesus é o quê? Ele é a promessa. Ele é o cumprimento da promessa. E Ele é a promessa para os judeus. Por isso que a Bíblia diz: veio para o que eram seus, os judeus. Agora, Jesus nasceu, viveu 33 anos, e quando chegou na Páscoa, nós sabemos a história: Jesus foi morto. Jesus foi o quê? Morto. É o que a gente celebra, né? E traz essa mensagem na Páscoa: morte e ressurreição de Jesus. Morte na sexta-feira, ressurreição no domingo. Agora entenda, Jesus é a promessa. Mas quando chega na Páscoa, Jesus tem 33 anos, ele senta com os discípulos, ele celebra a ceia com eles. Judas Iscariotes sai dali, vende Jesus, traz Jesus. Depois daquele momento da ceia, eles cantam um hino, Jesus sobe para o Monte das Oliveiras, ali então ele vai orar. Judas vem, traz os soldados, os religiosos judeus, dá um beijo em Jesus, ele traz Jesus e Jesus é preso. Jesus é condenado e Jesus vai ser morto. E a gente sabe que quem é que vai matar Jesus? Ele morre na mão dos romanos. Romano bate o prego, romano coloca na cruz. Mas nós sabemos que a sentença de morte ela é dada pelos judeus, porque quando foi dito que Jesus seria livre, os judeus disseram: liberta Barrabás, e faz o que com Jesus? Crucificam. E os judeus disseram que o peso do sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então os judeus decidiram fazer o que? Matar quem está comigo aqui essa noite? Os judeus decidiram matar o que? Me ajuda, gente. Decidiram matar a promessa. Pega onde nós vamos chegar essa noite. Jesus é a promessa de Deus para eles. Seria salvação para eles. Mas eles decidiram matar me ajuda a pregar essa noite? Decidiram matar a promessa. O tema da minha mensagem essa noite é: não estrague a promessa. Deus enviou Jesus como promessa para eles, mas eles mataram Jesus, mataram a promessa. Essa semana o Espírito Santo foi ministrando no meu coração algo para compartilhar com vocês. É que assim como Deus enviou Jesus como promessa para os hebreus, Deus também já nos enviou muitas promessas. Deus já nos deu muitas promessas, sim ou não? E Ele já fez cumprir muitas promessas na nossa vida. É uma verdade na vida de alguém aqui essa noite? Porém, muitos de nós, com as nossas atitudes, temos matado a promessa. Muitos de nós, às vezes, meus irmãos, com as nossas palavras, com as nossas atitudes, às vezes com a nossa desobediência, às vezes com a nossa ansiedade,
Muitas das vezes nós acabamos fazendo como os judeus, pegam a promessa e crucifica ela. Muitas das vezes eu e você perdemos promessas. Deus levanta alguém e fala, Deus levanta alguém e promete para você. Às vezes Deus até coloca a promessa na nossa mão, coloca aqui na mão, coloca nas nossas mãos, põe a promessa no teu nome. E muitas das vezes nós matamos a promessa, nós estragamos a promessa, nós perdemos a promessa, nós crucificamos a promessa. Eu vim pregar essa noite para você uma mensagem para eu e você refletirmos acerca de algumas coisas na nossa vida. Porque muitas das vezes, se você sentar para conversar com um judeu, eu já tive, meus irmãos, a oportunidade de conversar várias vezes com judeus, várias vezes. E quando você conversa com um judeu, ele, a menos que seja um judeu convertido, mas quando você conversa com um judeu praticante do judaísmo, ele não enxerga Jesus como a promessa. Se você conversa com um judeu, ele está esperando a promessa até hoje. Deus já enviou Jesus, já enviou a promessa, mas muitos deles não acreditam. Muitos deles olham para Jesus, quem sabe como mais um dos profetas, ou talvez o último dos profetas, mas não como Messias, não como a promessa. Por quê? Porque ao olharem para Jesus, não conseguiram entender que Jesus era a promessa, mataram Jesus. E essa noite é uma noite de muita reflexão para mim, uma noite de muita reflexão para nós. Porque tem muito judeu dizendo assim, a promessa ainda não veio, a promessa ainda não aconteceu, Deus ainda não nos deu a promessa, Deus ainda não cumpriu a promessa. Mas não é verdade. Deus já deu, Deus já cumpriu, Deus já enviou. Mas eles não valorizaram, não prestaram atenção, pegaram a promessa e mataram ela. Às vezes nós encontramos irmãos e irmãs com o mesmo sentimento, aquele sentimento de que Deus ainda não cumpriu a promessa, de que Deus ainda não fez o que prometeu. Mas a pergunta essa noite é: será que Deus não cumpriu a promessa? Ou eu joguei fora? Ou eu estraguei a promessa? Ou eu matei a promessa? Às vezes um dia você recebeu uma palavra que um dia teria um bom casamento, e talvez Deus te deu um casamento, deu uma esposa, deu um marido, a promessa cumpriu. E talvez meses ou anos depois, você hoje fica por entender e acha que foi o diabo que deu o marido, acha que foi o diabo que deu a esposa. Mas a pergunta hoje é: será que foi o diabo que deu esse marido para você, essa esposa para você? Ou esse marido, essa esposa, é a promessa que Deus te deu, mas você estragou? Eu fui discipulado por um pastor no bairro Londrina, e todas as vezes que ele fazia casamento, ele sempre dizia para o noivo e para a noiva, ele dizia assim no casamento: olha, fulano, fulana, a sua esposa, essa mulher que Deus está te dando hoje, é um presente. Aí ele citava um exemplo: olha, os meninos aqui que eram da Vida Nova devem lembrar. E ele dizia assim: ó, se duas crianças ganharem o mesmo carrinho feito na mesma fábrica, com o mesmo material, feito pelo mesmo funcionário, dois brinquedos, tudo igual, mesma matéria, mesma marca, feito no mesmo dia pelo mesmo funcionário, e aí dá o brinquedo para duas crianças diferentes, e ele dizia assim: ó, na mão de uma criança, tem criança que na mão dela, esse brinquedo vai durar anos, anos e anos e anos, mas o mesmo brinquedo, feito pelo mesmo funcionário, com o mesmo material, na mão de outras crianças, duram apenas alguns minutos. Sim ou não, gente? Aí ele dizia assim: onde está o problema? No material? Na fábrica de quem fez? Ou nas mãos de quem recebeu?
Nas mãos de alguns, duram minutos. Tem menino que você entrega um negócio, aí você vira as costas e ele já quebrou. Tem criança que você entrega o presente, ele cresce, brinca, fica adolescente, guarda o brinquedo, casa, aí tem filho, quando o filho dele cresce, ele vai lá no guarda-roupa, pega o negócio, tira a poeira e fala assim, olha aqui minha filha, isso aqui sua avó me deu, eu tinha 8 anos de idade. Alguém já guardou um brinquedo assim? Sim ou não, igreja? Então a pergunta para nós esta noite é, essa noite de Páscoa, para eu refletir, Deus deu, Deus cumpriu a promessa ou não? Ou Ele cumpriu a promessa na minha vida, Ele colocou na minha mão, mas eu estraguei. Deus entregou Jesus para os judeus, a salvação era para eles. Se você ler o Novo Testamento, Jesus pregava para os... Me ajuda, igreja, para quem? Judeus. O dia que veio uma mulher Ciro-fenícia, pede para curar, para fazer um milagre, ele falou assim, não posso, eu não posso dar pão, pão é só para os filhos. Sim ou não, gente? O pão é para os filhos, não posso. Ele pregava para judeu. Os 12 discípulos de Jesus eram o quê? Judeus. Ele pregava para eles, anunciou o evangelho para eles, mas eles não conseguiram enxergar como promessa, mataram ele. Segunda coisa que eu quero trabalhar com você essa noite para a gente orar. Primeira, eu preciso pensar nesse tempo de Páscoa, o que eu estou fazendo com a promessa que Deus me deu. Quem está me entendendo até aqui? Primeira coisa é a gente refletir. A promessa se perdeu, eu estraguei, eu joguei fora, eu matei a promessa. O que aconteceu? Agora, Jesus era a promessa para os judeus. Jesus é promessa para quem, igreja? Jesus é promessa para os judeus. Mas os judeus matam Jesus. Agora, os discípulos de Jesus eram o quê? Me ajuda a pregar. Os discípulos de Jesus eram o quê? Judeus. E como judeus e discípulos, Jesus também era promessa para os discípulos. Sim ou não? Claro, porque eles são judeus também. Então os discípulos de Jesus, aqueles homens e mulheres que andavam junto com Jesus, que ouviam Jesus, eram discípulos de Jesus, eram judeus. Jesus é promessa para eles também. Jesus também é uma promessa que Deus enviou para eles também. Agora, os discípulos de Jesus olharam para Jesus, olhavam para Jesus e entendiam, esse é o Messias, essa é a promessa, nele está se cumprindo a promessa. Deixa eu ouvir um amém aqui bem forte essa noite. Nele se cumpre a promessa. Então os discípulos de Jesus não mataram Jesus. Sim ou não, gente? Eles não crucificaram, eles não mataram Jesus, pelo contrário, os discípulos queriam Jesus vivo. Os discípulos queriam Jesus como? Vivo. Por que eles queriam Jesus vivo? Porque eles sabiam que Jesus era a promessa. A gente viu aqui ontem, muito bem encenado, no nosso musical, o momento quando os soldados vão prender Jesus, Pedro pega uma espada, corta a orelha de um soldado. Por quê? Porque Pedro quer defender, Pedro quer dizer, não vai levar Jesus, ele é a nossa. Então, eles querem defender, eles querem Jesus vivo. Por quê? Porque eles sabiam que Jesus era o quê? A promessa. Só que tem uma coisa, apesar dos discípulos olharem e saber que Jesus é a promessa, apesar deles quererem Jesus vivo, porque Jesus é a promessa, outras pessoas mataram Jesus. Sim ou não? Eles viram outros levarem Jesus, sentenciarem Jesus, cuspirem em Jesus, pregarem Jesus na cruz. Os discípulos que sabiam que Jesus é a promessa, eles queriam uma promessa viva, porém eles tiveram que viver com uma realidade.
Ele é a promessa para nós, mas alguém se levantou e matou a nossa, me ajuda, a nossa promessa. Eles viram Jesus sendo morto por outras pessoas. Isso falou comigo esses dias. Porque muitos de nós olhamos para algumas promessas da nossa vida e entendemos que são promessas de Deus. E queremos que essas promessas se mantenham vivas na nossa vida. É uma realidade para você? Deixa eu ver um amém. Porém, muitos de nós estamos como os discípulos. Recebemos uma promessa, entendemos que a promessa é de Deus, mas a gente viu pessoas se levantarem contra a nossa promessa. Terceiros se levantarem para tentar destruir aquilo que é uma promessa para a nossa vida. Os discípulos de Jesus tiveram que assistir outras pessoas pegarem Jesus. E Jesus é o que, gente? Me ajuda, é o que? Os discípulos tiveram que ver outras pessoas pegarem a promessa deles e colocarem dentro de um túmulo. Colocaram no túmulo, colocaram uma pedra na porta. Os discípulos viram, ele é a nossa promessa, mas alguém está colocando a promessa deles no túmulo. Isso falou muito comigo. Porque muitas das vezes nós somos vítimas de situações assim. Deus nos deu uma bênção, Deus coloca uma bênção nas nossas mãos, nós queremos lutar por aquela bênção, queremos lutar por aquela promessa, mas quantas vezes somos vítimas de alguém, ou talvez uma traição, alguém se levanta, arma uma situação, talvez contra você, contra mim, pega a nossa promessa e coloca dentro de um túmulo. Às vezes com uma palavra, irmãos, quantas vezes pessoas com uma palavra é como se pegasse com a mão uma promessa e jogar dentro do túmulo. Porque às vezes você ouve uma palavra, ouve uma promessa, chega alguém e diz para você, mas será? Mas você está acreditando? Mas até hoje, acorda, você vai dar conta? E aí essas palavras nos matam. Ou essa palavra é como os judeus que estão pegando a promessa dos discípulos e está trancando ela dentro de um túmulo. Quem está me entendendo aqui essa noite? Mas a minha Bíblia diz algo. E eu quero fechar compartilhando o que Deus ministrou no meu coração em cima desse texto. Jesus é a promessa. Na Páscoa ele é morto, colocado dentro de um túmulo. Os judeus pegam a promessa que Deus deu e matam, põem dentro de um túmulo. Tem muita gente aqui com a promessa trancada dentro de um túmulo, porque você decidiu colocar. Jesus é a promessa para os discípulos. Os discípulos queriam ver Jesus vivo, mas outras pessoas levantaram, pegaram a promessa dos discípulos que é Jesus e colocaram ela dentro de um túmulo. Mas o apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Romanos, ele disse assim, que o Espírito Santo, ou o Espírito Santo de Deus, é aquele que entrou no túmulo de Jesus. E o apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Romanos, ele diz que o Espírito Santo, ele ressuscitou Jesus de dentre os mortos. E dentro da aplicação da minha mensagem essa noite, quem é Jesus? Jesus é a promessa. E o apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Romanos, ele diz, e se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus, ele está dizendo, olha, o Espírito ressuscitou a promessa, e ele diz, esse Espírito habita em você, igreja. Esse Espírito habita dentro de mim, esse Espírito habita dentro de você, esse Espírito habita dentro da igreja. Deixa eu ouvir um glória a Deus bem forte aqui essa noite. E o apóstolo Paulo está dizendo, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, esse Espírito também vivificará vocês, esse Espírito despertará vocês. O Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos está presente aqui esta noite para ressuscitar
ressuscitar promessas que foram feitas para você, para ressuscitar promessas que talvez você colocou dentro de um túmulo, com seus erros, com as suas falhas, mas Jesus não está aqui para nos julgar, mas Ele está para nos perdoar e dizer para você, ainda que você tenha errado, ainda que você tenha falhado, você é filho, ainda que a tua promessa esteja no túmulo, ainda que alguém colocou a tua promessa no túmulo, o Espírito de Deus tem poder para ressuscitar promessas. Alguém diz um glória a Deus bem forte essa noite. Eu tenho dito nos últimos dias, se você tem acompanhado as minhas pregações nos últimos dias, eu tenho dito nessa igreja, que às vezes nós esquecemos da promessa, mas a promessa não se esquece de nós. Muitas das vezes eu não me lembro mais de uma palavra que foi dada, mas a palavra lembra de mim. Às vezes eu não lembro a data de quando foi me entregue a palavra, mas a palavra sabe qual é a data que vai se cumprir. Será que tem um crente comigo aqui essa noite para dizer um glória a Deus bem forte? Olha que coisa interessante. Uma promessa, a promessa que foi feita está colocada lá, mas o apóstolo Paulo está dizendo, quem é que ressuscitou Jesus? Quem é que ressuscitou a promessa? O Espírito Santo de Deus. Cutuca essa pessoa que está perto de você e fala para ele assim, meu irmão, o Espírito que ressuscitou Jesus habita em você. Ele não acreditou, fala de novo com ele, diga para ele, o Espírito que ressuscitou Jesus, diga que ressuscitou a promessa, Ele habita em você. Diga, se Ele habita em você, Ele vai arrancar tua promessa do túmulo hoje. Maria Madalena pensou que Jesus estava morto. Quando ela vai no domingo de manhã, ela vai pensando que iria encontrar Jesus morto. Ela não está levando uma sandália para ele calçar, ela não está levando uma roupa nova para ele sair do túmulo, dizendo, vou levar uma roupa nova, porque Jesus hoje vai sair do túmulo, e eu vou colocar uma roupa nova para ele, estou levando uma sandália nova. É assim? Ela não está levando pão e peixe, dizendo assim, Jesus amava pão com peixe, ou peixe com pão, e eu estou levando para ele agora um pão com peixe para ele comer, tadinho, 3 dias morto lá no túmulo, sem comer nada, vai levantar hoje, vou levar um lanche para ele. Foi assim? Por quê? Porque ela pensou, ela levantou domingo de manhã entendendo, a promessa está morta. Sabe qual é o nosso problema? É que na maioria das vezes nós levantamos todas as manhãs preparado para consolar a nós mesmos que a promessa já morreu. Maria está indo para o túmulo com kit. Ela está indo para o túmulo, ela está levando um kit. E que kit é esse que ela está levando? Ela está levando um kit para manter a promessa morta. Ela levanta domingo de manhã e ela vai para o túmulo. Ela está levando especiarias, óleo para ungir o corpo de Jesus. Ela está indo para o túmulo para colocar perfume sobre o corpo de Jesus, para manter o corpo de Jesus ali mais um tempo. Ela está indo para dar mais uma olhada em que, gente? Ela está indo para dar mais uma olhada em que, gente? No corpo. Foi bom enquanto durou. Nós podíamos mudar alguma coisa de hoje para amanhã, e a gente parar de levantar nas segundas-feiras de manhã, preparado para consolar a nós mesmos. A gente tinha que levantar na segunda-feira de manhã diferente. Quando das vezes a gente levanta domingo de manhã
tentando buscar uma palavra de consolo para dizer, realmente, está no túmulo. Vou dar a última olhada, porque vai ficar no túmulo. Eu quero te falar uma coisa. Ou quem te prometeu foi Deus, ou foi um profeta lero-lero por aí. Ou quem te prometeu foi Deus, ou um profeta lero-lero por aí. Quem é que te prometeu? Você tem que saber. Se foi Deus, pode até estar no túmulo no primeiro dia, pode até estar no túmulo no sábado, mas o domingo de manhã ele chega. Chega ou não chega? O domingo de manhã sempre chega. O choro pode durar uma noite inteira. E quanto tempo é uma noite? Depende de onde você está. Se você está deitado numa cama confortável, a noite passa. Mas vira a noite no hospital para ver. O hospital é o lugar que o relógio não passa. Eu preguei hoje de manhã, saí daqui e fui para o hospital. Passei o dia com a minha mãe no hospital. Saí, passei na minha sogra, descansei um pouquinho, arrumei e estou aqui. Daqui, acabar aqui, eu vou para Uberlândia. Mas enquanto você está no hospital, as horas não passam. Você já virou uma noite no hospital, sim ou não? Então, quanto tempo tem uma noite? Depende de onde você está. E depende da situação que você se encontra. Sim ou não, gente? Tem noite que parece que está durando uma semana. Tem noite que parece que é um mês. Tem noite que parece que é um ano. Tem noite que parece que é a vida. Mas eu quero te lembrar. O choro pode durar uma noite inteira. Mas uma hora, a Bíblia diz, uma hora amanhece. E a minha Bíblia diz, a alegria vem ao amanhecer. Quantos creem nessa palavra? Quantos creem nessa palavra? Hoje eu quero orar com você. Olha para mim. Hoje eu quero orar porque eu sei que Jesus pode, que o Espírito Santo pode ressuscitar promessas na nossa vida. Você crê comigo, meus irmãos? Quantos creem? Pode ser um glória a Deus bem forte. Quero orar com você essa noite. Porque muitas vezes passa, a Bíblia diz, pode passar os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Quantos estão me entendendo essa noite? Eu escrevi um livro, irmãos, esse livro aqui chamado, olha, Alimentando o Pokémon. Esse livro aqui é baseado em promessas que não se cumpriram na minha vida. Quando eu escrevi esse livro baseado em promessas que foram feitas para mim e que as pessoas não cumpriram. Por isso que eu coloquei o nome dele, Alimentando Pokémon, porque Pokémon não existe. E eu agora vou ter que escrever um outro livro, porque eu escrevi esse livro um tempo atrás, deve ter uns 2 anos. E eu citei vários exemplos aqui, de promessas que não tinham cumprido. Mas
eu estou vendo que eu vou ter que escrever um outro livro, porque esse livro aqui, ele se tornou parecendo um livro mágico na minha vida. Porque tudo que eu escrevi nesse livro há 2 anos atrás, dizendo não cumpriu, não cumpriu, não cumpriu, não cumpriu, não cumpriu. Cada capítulo é um. Quando foi hoje, de todos os capítulos que eu escrevi, quando foi hoje, cumpriu o penúltimo capítulo. Só um não cumpriu ainda. E eu vou ter que escrever o Pokémon 2 e vai se chamar, sabe como? Nada melhor do que o tempo. Porque quando eu escrevi, eu pensei, não cumpriu. Era mentira de pessoas para mim. Mas o tempo passou. Só não cumpriu ainda que eu escrevi aqui que a Larissa teve uma promessa de estudar nos Estados Unidos, mas vai acontecer. Todo o resto cumpriu. E hoje, o Espírito Santo foi ministrando isso para mim. Nada melhor do que o tempo. Quem está me entendendo? Porque o que Deus promete para nós, pode passar sexta, sábado, mas quando chega no domingo, acontece ou não acontece, pastor Carlos? Acontece. Quem está me entendendo para dizer um glória a Deus bem forte aí? Acontece. Eu quero orar com você essa noite. E a oração que eu quero fazer hoje é para que o Espírito Santo arranque do túmulo promessas que foram feitas para você, ou que você tenha colocado no túmulo, ou que alguém tenha colocado no túmulo por você. Não importa quem colocou no túmulo, importa quem é que vai tirar ele de lá. Um dia foi colocado Lázaro no túmulo, e as irmãs de Lázaro, quando estava doente, foram mandar chamar Jesus. Jesus não veio na mesma hora. E falaram para ele, Jesus, vamos, está doente. Depois falaram, Jesus, Lázaro morreu. Jesus falou, não, ele está só dormindo. Eu vou despertá-lo do sono. É muito provável que aquilo que você está dizendo que morreu, Jesus está dizendo, não, está só dormindo. Muitas das vezes a gente está dizendo, aquela promessa morreu. Jesus está dizendo, não, só está dormindo. Quando Jesus chegou, Lázaro já estava no túmulo, já cheirava mal. Mas Jesus deu uma ordem, tira a pedra. E quando tiraram a pedra, Jesus declarou o quê? Lázaro, sai para fora. O Jesus que nós pregamos nessa igreja, o Jesus da Bíblia, é especialista de arrancar promessas de dentro do túmulo. Você pode aplaudir Jesus bem forte, vamos. Quero orar com você essa noite. A promessa não esquece da gente, irmãos. Fala para quem está perto de você, fala, meu irmão, promessa não esquece de você. Fala porque ele não está crendo, fala para ele. Meu irmão, a promessa não esquece de você. Três anos atrás eu estava numa casa de um amigo e a gente estava recebendo aqui na igreja a pastora Jacira. Quem conhece? É impossível não conhecer, né? Quando terminou o culto aqui na igreja, eu levei ela para jantar na casa de uma pessoa. E quando chegou naquela casa, eu tinha um carro, era um Fiesta,
Toda vez que ligava ele fazia um barulho muito alto. Lembra, pastor Severino? Gritava de longe. Pastor Severino sabia quando eu estava chegando de longe. Obrigado. Fazia um barulho de correia terrível. É porque alguém tinha me passado o carro e ele era de enchente, eu não sabia. Então ele era todo doido, o carro. E aí acabou o culto, ela entrou no carro, eu liguei o carro, e ela falou: pastor, o que é isso? Que vergonha. Aí eu: não, amém. Aí quando chegamos na casa desse pessoal, eles não são da igreja. Quando entramos na casa, a pastora Jacira entrou na casa e falou assim: fulano, com a pessoa, ô pastor Luciano, não pode andar nesse carro engraçado. Pastor Luciano, qual é o seu sonho? Aí eu: como? Não, pastora, tipo assim, né? Mata de vergonha. Fala! E eu falei: meu sonho é ter um Corolla. Aí ela virou para o moço e falou assim: você vai dar condição a ele de ter um Corolla branco, semi-novo. E o vermelho, irmãos. Fala amém! Ele: amém. Aí aquele climão, irmãos. Aquele clima. Saímos de lá, o Davi todo empolgado: nós vamos ter um Corolla. Nunca aconteceu. Está aqui. Essa semana eu voltei de Uberlândia. O carro estragou. Aí ele me chamou lá na casa dele e falou para mim: pastor, eu comprei um Corolla branco 2022 híbrido. E ele falou assim: eu comprei para mim, mas eu não estou conseguindo usar. E aí, hoje de manhã, na ligação, ele falou para mim: pastor, faz o seguinte. Aí ele me falou: vou passar para você, vou te abençoar. Preciso que você me pague tanto. Eu falei: não consigo. Aí fui embora. Ele falou: não, anda no carro. Eu não tive coragem, eu deixei parado ali, para não criar expectativa demais. Quando eu acabei de pregar hoje de manhã, ele me ligou e falou para mim: pastor, faz o seguinte, vende o seu carro, o dia que vender, você me passa o dinheiro, e a diferença, você pode me pagar por mês, do jeito que você puder, sem R$1 de juros. Que a questão nem sempre é ganhar, que ele tinha que dar. Ela falou: ele tinha que me dar condições de ter. Quem é que vende um carro assim, sem nada, a pagar? Ele falou assim: o que você vai economizar de combustível, o carro dá 20 km por litro dentro aqui da cidade. Nunca vi um negócio desse. Um milagre. E exatamente agora, o Espírito Santo falou para mim: é porque é agora, Luciano, que você precisa para fazer esse trajeto Uberlândia, Santa Luzia, Uberlândia. É agora. E ele disse para mim: porque você esquece do que eu prometo, mas não tem uma coisa que eu prometa que caia no meu esquecimento. Deus é muito bom, meus irmãos. Somos nós que estragamos algumas coisas. Quem está me entendendo? Eu quero orar por vocês hoje.
porque eu ainda creio que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus, a promessa, pode arrancar hoje promessas que estão no túmulo da nossa vida. Eu estou te dando testemunha de uma de 3 anos, eu não sei quanto tempo tem, e se eu passar o microfone aqui, muita gente tem muita coisa para contar, mas eu quero orar por pessoas essa noite, que já prepararam o kit consolo. O kit de Maria é o kit consolo. Eu acho que quando eu escrevi esse livro, eu escrevi um kit consolo, porque é mais fácil às vezes assim, a gente só dizer não cumpriu, mas Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Agindo Deus, ninguém impedirá. Fecha teus olhos, eu quero orar por você. Oh Espírito Santo, ressuscita promessas dentro de nós essa noite. Por favor, Espírito Santo. Quero orar com você que está com a promessa dentro do túmulo. Se você ficar à vontade para isso, quiser colocar sobre os seus pés, quero orar com você esta manhã, essa noite. Se você quiser ajoelhar, ficar de pé, fique à vontade, mas eu queria que você desse um sinal. Quiser vir para o altar, como quiser, mas o Espírito Santo está na casa essa noite, e Ele está na casa para ressuscitar promessas. Espírito Santo, sopra hoje, Espírito Santo, dentro de nós. Sopra hoje dentro do nosso túmulo. Arranca hoje dentro do túmulo a promessa que nos foi feita. Faz um milagre hoje, Senhor, o milagre da vida. Oh Deus, se fomos nós que estragamos a promessa, nós te pedimos perdão essa noite. Perdoa-nos, oh Deus, perdoa-nos. Mas faz a promessa reviver hoje, Senhor. Faz a promessa hoje tornar viva novamente. Espírito de Deus, se alguém colocou a nossa promessa no túmulo, meu Deus, Espírito Santo, assim como o Senhor ressuscitou Jesus no domingo de Páscoa, hoje é domingo de Páscoa, vem Espírito e ressuscita essa promessa, arranca ela do túmulo, nós te pedimos agora no nome de Jesus. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo estás, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há,
mas eu que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo estás, Ele vive, Ele vive, Ele vive, porque Ele vive. Ela está nas mãos que vives, porque Ele vive, porque Ele vive. Eu posso crer que Ele fará, porque temor, mas que vivo está nas mãos do meu Jesus, que vivo está nas mãos do meu Jesus. Vivo, Ele está vivo. E as nossas promessas também. As nossas promessas estão vivas, porque elas estão firmadas nele. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. A sua palavra não volta atrás. Vivo estás, vivo Ele está, vivo Ele está, vivo Ele está. Eu posso crer, eu posso crer, eu posso crer, eu posso crer nas suas palavras, nas suas promessas.
Maria tinha o kit consolo. Jó tinha o kit esperança. O kit de consolo de Maria: vou no túmulo e vou colocar óleos sobre o corpo que está no túmulo. Kit consolo, morreu. Kit esperança, Jó tem. E nos dias mais difíceis de Jó, o kit esperança de Jó era ele dizendo, Jó 19:25, porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim ele se levantará por sobre a terra. Pode aplaudir Jesus bem forte. Hoje nós vamos trocar o kit consolo pelo kit esperança. E no nome de Jesus, que você possa experimentar as promessas que Deus tem para você. Posso ouvir um amém? Cadê a primeira pessoa que vai entregar a vida para Jesus essa noite? Vem no altar, eu quero orar com você. Pastor, eu quero entregar minha vida a Jesus. Talvez quem está no túmulo era você. O túmulo da esperança, né? Da tristeza. É uma noite que você pode entregar a tua vida para Jesus, receber a Jesus como Senhor e Salvador, ou reconciliar com Jesus.